E você falando sobre essa questão do desejo, né, de ter uma carta, uma mensagem, até que ponto esse desejo de estabelecer esse contato pode ser positivo ou prejudicial? Não, eu acredito assim, prejudicial só se você se conformar, se revoltar. Você vai, por exemplo, hoje a gente sabe que a psicografia no máximo é seis, um psicógrafo é seis cartas. Eu não sou psicógrafo, mas como eu acompanho alguns, né? Tem psicógrafos muito bons e eu percebo que são seis cartas, cinco, quatro, seis, quatro, e tem 300 pessoas, 400 pessoas, né? Hoje em dia já existe uma equipe, tem um psicógrafo que eu considero um dos melhores do Brasil, é o Henrique Botaro, não sei se você ouviu falar, Já ouvi falar. né? Ele é um dos melhores do Brasil, ele tem uma equipe. Então o número de cartas é maior. Uma equipe que ele. Não é que ele. Ah, vem cá você, não. Já tá, ele está preparando essa equipe há décadas. Pessoas que ele fica em cima, é idôneo, então. E aí na equipe, às vezes, o cara psicoca uma carta, né? Outro. O recadinho, que eles chamam de recadinho. Que o recadinho é mais ou menos assim, o recadinho é recadinho mesmo. Vai, você está num local em que você está sendo tratado, né? Mas não tem condições de vibração, nem com o seu mentor vir psicografar emocionalmente, porque tudo é a parte emocional. Mas alguém fala assim, vai lá dar o recado, tá tudo bem. Aí vem algum espírito e olha, ele está bem, então não sei o que, dá aquele recadinho, né? E ele tem uma equipe, mas é tipo assim, é seis. Agora, mal só faz se você estiver no local, né, vibrando, e de repente não recebe, sai xingando, sai. Ou abandona a vida, Abandona, deixa de cuidar de si deixa eu cuidar. só. Isso, só, vive só para isso, né? Só Isso, em é. busca dessa. E o que é mais interessante, se o espírito tiver condições de receber, você em desdobramento vai visitá-lo. Digamos que ele esteja numa colônia em tratamento de recuperação, mas já saí do quarto, já, né? Já passei pelos bosques lá, assim por diante. Durante o sono, você quer tanto visitá-lo e tá até em condições de visitá-lo, que não vai criar uma. Porque tudo é emocional. O que a gente não pode é prejudicar um ao outro. Nem eu aqui no mundo espiritual vim aqui e quando vê que nem André Luiz fica, né? No caso, né? Ai, chorar, oh, meu, sei que lá, né? E nem pode também o, o espírito vir e quando vê, fala que saudade, aí eu não quero voltar, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Nem pode de um lado nem para o outro. Quando a espiritualidade sabe que vai ocorrer, eles não permitem, só quando você estiver bem mesmo, centrado. Por isso que eu digo que o nosso lar é importante. Foi o caso do André Luiz. Ele, quando vai ver os filhos, né? Curtiu. Bom, agora vamos embora, nós temos trabalho. Ele pegou, saiu e não criou nenhuma situação. E fica também a indicação para as pessoas também lerem o livro, porque como todo filme, O né, livro, não, o o livro livro é tem sempre muito. muito mais rico, né, Não, o e livro é. rico de detalhe, eu lembro que no final do livro do Nosso Lar é emocionante o retorno, quando ele retorna, porque até poucos conseguem ir visitar a família que não está tão bem e voltar para a colônia, né? Então ele descreve que ao voltar para a colônia espiritual ele é recebido por mais de 200 amigos, espíritos Sim, ali, sim. Que é a nova família dele. que é a A nova nova família família, dele. que recebe ele com alegria por ele ter vencido essa prova, né? Porque ele poderia, como você falou, ter ficado ali, né? Entendeu? Então, o que nos dá vantagem sempre, o Éder, o que dá vantagem para nós é justamente o nosso emocional, cara. É ele que comanda. A nossa percepção da grandeza de tudo isso. Aquela pessoa importante não vai deixar de ser importante porque partiu. Agora, o engraçado de tudo, não chega a ser engraçado, é que nós temos aquela pessoa o tempo todo no mundo material com a possibilidade de abraçar, beijar, fazer ela sorrir, né? E a gente não faz isso, né? E de repente, quando a gente menos espera, ela parte.
Não é todos os casos, é alguns casos. O remorso bate. Então, não é todo caso, tá, gente? Um dos motivos da revolta, um dos motivos do maior número de tempo, né, de você não aceitar, às vezes, muito poucas vezes, mas às vezes é sentimento de culpa. Eu não me perdoo, né, por não ter feito isso, por não ter feito aquilo, por não estar mais presente, por não sei o quê. Você tá entendendo? Tem uma frase tô tentando lembrar aqui, uma frase da Anne Frank, que acho que ela diz algo nesse sentido, que diz assim que no velório as pessoas ganham mais flores do que em vida, porque o remorso é maior do que a gratidão, né? É verdade. E às vezes talvez a gente vê e sempre eu digo, né? Não adianta a gente ter um sentimento negativo se a gente não souber usar ele de forma positiva, né? Então, aqueles de nós que temos saudade, que poderíamos ter feito mais por aquele que partiu e não fizemos, que a gente possa agora aprender com essa lição e canalizar naqueles outros, né? Tanto nos outros familiares Sim, e sim. passar a conviver de forma mais digna, mais elevada, relevar mais. Às vezes a gente briga por coisas Bobagem. tão pequenas, né? E quando a gente compara com uma dor tão grande da morte ali, né? Da separação da matéria, aí fica tão pequeno, né? E eu me recordo que muitas das mensagens que Chico Xavier dava para aqueles, principalmente era mais as mães, né, que iam buscar por causa dos filhos, Sim, né? Falava assim, ó, faça o bem para os outros em nome daquele que você vai estar o beneficiando, ele vai se alegrar de te ver melhor, de te ver bem, e você vai aproveitar essa dor de uma forma mais positiva, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.